Malandrinho, não é um santinho esse menino. Boa aula para vocês. Muito bem. Então vamos lá, gente. Boa noite a todos e todas. Já está gravando ali, transmitindo. Que bom, né? Revê-los novamente na nossa segunda aula. E qual que é a ideia hoje, né? A ideia hoje é continuarmos esse assunto de abordagens pedagógicas. Mas antes disso, uma retomada, né? Como eu finalizei da vez passada, uma retomada para a gente poder dar alguns passos a mais. E a ideia hoje também é chegar mais ao final da aula e deixar alguns indicativos para a próxima. Então, como é um assunto pesado também, essa discussão sobre tecnicismo, neotecnicismo, neoliberal e tudo mais, qual que é a minha ideia hoje, então? É retomar um pouco o assunto, avançar um pouco mais, mas também deixar alguns indicativos para que vocês possam, ao longo dessa semana, até segunda-feira que vem, poder estar pensando um pouco sobre o tema, né? Pensando, refletindo um pouco e amadurecendo um pouquinho essas discussões, principalmente para quem está chegando na licenciatura agora, né? Então, quem já tem uma graduação, ou quem, principalmente na área da licenciatura, possivelmente já tenha discutido um pouco esses temas. Mas quem está chegando para o processo de formação agora, talvez não tenha ainda lido, né, sobre o tema ou discutido sobre o tema, então por isso eu optei em fazer dessa forma, tá? Como a gente tem 5 encontros para 4 temas, eu consigo diluir, né, e ao mesmo tempo iniciar na próxima aula, retomando e dando continuidade, ok? Antes disso, só lembrá-los, né, que eu coloquei 2 semanas de material lá no Moodle, então tem um conjunto de textos da primeira semana, da semana passada, e um conjunto de textos relacionados ao tema mais central de hoje, né? Dos temas da semana passada, um dos trabalhos que eu considero bastante importante, principalmente para vocês se situarem nessas terminologias todas, né? Uma hora a gente usa abordagem, outra hora a gente usa metodologia, método e etc. Esse texto ele é bem interessante, por quê? Porque ele vai trazer a discussão desses conceitos. Então, ele faz uma abordagem teórica, né? Uma abordagem conceitual de cada um desses conceitos e vai ajudando a definir o que é uma aprendizagem baseada em problemas. Então, esse texto ele é bastante interessante. Quem ainda não acessou ele lá, dá uma olhadinha que ele vai ajudar a entender várias questões. Esse outro é abordagens do processo ensino-aprendizagem. O que ele faz? O autor desse texto trabalha com as abordagens que nós vimos na semana passada, da professora Mizukami, e, ao mesmo tempo, dá ênfase às questões de aprendizagem, principalmente as teorias de aprendizagem. Então, faz essa conexão mais com essa relação prática do ensino-aprendizagem. Então, ele é bem interessante também. O outro que eu deixei, ele é um capítulo 1 deste livro, né, Computação na Educação Básica. Ele é bem interessante também, porque ele vai falar de abordagens para a computação. Então, ele vai situar vocês ali do que seriam essas abordagens pedagógicas, mas no contexto da computação. Esse é um dos textos também que eu considero bastante importante, tá? Aí eu coloquei mais outros textos alinhados já à questão que eu deixei, né, que é sobre inteligência artificial, e também nos textos agora do encontro de hoje, né, do segundo encontro, também tem textos de inteligência artificial. Eu deixei já para vocês irem pensando, né, refletindo um pouco sobre essa conexão. A professora Elaine até hoje chamou atenção um pouco no final ali a respeito da inteligência artificial, e os textos que eu deixei também são reflexivos nesse sentido, a gente poder articular, né, formação do professor, licenciado em computação, com essa questão da inteligência artificial no contexto de trabalho ali. Então, esse é um dos textos que eu deixei, bem interessante também. Esse texto é do professor José Moran, um dos principais autores aí que trabalha com tecnologia educacional, tecnologias digitais, e ele também tem parcerias aí com outros autores em metodologias ativas e tal, e ele tem 2 textos que eu considero bastante interessante com o tema inteligência artificial. Um deles eu deixei aqui, e o outro eu deixei no segundo, tá? Então tá lá para vocês darem uma olhada também. São materiais de apoio, né? Material que ajuda vocês aí na compreensão melhor
dessas articulações todas. Esse outro também, ele é de inteligência artificial, Horizontes da Inteligência Artificial no século XXI, explorando possibilidades. E aí eu deixei lá também, tanto para o Fórum 1 para o 2, uma questão de base, para orientar vocês aí no que poderia ser articulado na leitura desses materiais, tá bom? Então aqui são só os textos da primeira, os textos de hoje estão lá também, depois vocês dão uma olhadinha lá. E tem um outro de hoje que eu vou comentar, não está aqui na tela, mas é um bem interessante que ele vai falar dos vieses aí algorítmicos para inteligência artificial. É bem interessante também esse texto. Depois vocês deem uma olhadinha lá, tá? Muito bem. De início, eu queria ver se alguém tem algum questionamento, alguma pergunta para ser colocada aí. Fique à vontade, coloque a mãozinha aí, pode falar, senão eu continuo. Tranquilos? Podemos continuar? Então vamos lá. Bom, na semana passada, então, retomando, eu iniciei um pouco dessa conversa sobre abordagem pedagógica, né? E eu disse que naquela aula eu tentaria construir pelo menos uma ideia, né, conceitual do que seria essa abordagem pedagógica. E aí eu lembro que no início, né, eu disse, olha, a própria palavra abordagem, dependendo do contexto em que ela está, ela vai ter vários significados. A abordagem em si, talvez não, mas quando ela está atrelada a esse contexto, com certeza ela vai ter múltiplos significados. E aí dei outras sugestões lá para vocês, né? Ok? Bom, aí eu trouxe a ideia, né? A ideia não, o conceito etimológico da palavra abordagem, que significa aproximar-se de uma borda, chegar à margem, né, de uma certa localidade, enfim, ou aproximar-se de algo ou alguém, ou mesmo estar a bordo, né? Estar a bordo também é a ideia de abordagem, que é justamente o que nós precisávamos naquele momento para entender o que eram as abordagens pedagógicas. Porque as abordagens pedagógicas não é só algo que você vai olhar de longe, ou estar próximo e ficar admirando, né? Você estar a bordo também, né? A bordo do processo ensino-aprendizagem. Como o contexto nosso aqui é a abordagem pedagógica, estar a bordo desse processo. Ou seja, o próprio professor, que é o agente organizador e mobilizador dessa abordagem pedagógica, ele não vai estar à margem. A margem é uma ideia inicial. Ele vai estar a bordo desta abordagem, ok? Então, ele vai fazer parte, é ele que vai mobilizar isso, é ele que vai colocar em ação tudo isso. Bom, aí na continuidade lá eu disse, olha, a abordagem pedagógica precisa ser visto neste contexto, ou seja, no contexto de uma abordagem do processo ensino-aprendizagem. Quando a gente fala de abordagem do processo ensino-aprendizagem, não é algo restrito a uma aula, tá? Ao espaço de uma sala de aula, não é isso. Mas é uma abordagem pensada, organizada para um processo de modo mais abrangente possível que eu puder imaginar esse processo. Então, não é só a prática do professor, mas é o antes, é o durante, é o depois, né? E não só esses elementos de organização dessa prática, mas tudo aquilo que eu puder considerar como elemento que direcionou isso. Então, quais foram os elementos que direcionaram a minha organização de aula? Quais são os elementos que intencionaram? Quer dizer, quais são os elementos dos quais eu pude organizar a minha prática docente, né? Que eu pude organizar o meu processo de ensino-aprendizagem? Quais são os elementos que eu considerei no momento de organizar tudo isso que ia ser realizado enquanto processo de ensino-aprendizagem, tá? Todos os elementos que fazem parte deste cenário. E aí eu lembro que, naquela ocasião, eu apresentei para vocês uma pesquisa realizada pela professora Mizukami, do qual ela reuniu, então, alguns elementos, né? Para esses elementos, o que da prática do professor estaria caracterizando um elemento ou outro dentro de uma abordagem. Então, a pesquisa dela, a partir da pesquisa dela, ela conseguiu extrair dos professores características do que eles estavam realizando e a forma com a qual aquele elemento estava sendo realizado pelo professor, ou pelo menos estava sendo pensado pelo professor,
ela conseguiu reunir dentro de categorias maiores que ela passou a chamar de abordagem pedagógica. Então, a abordagem pedagógica, na visão dela, refere-se a como o professor organiza essa prática, tá? Como que ele orienta essa prática a partir dessas categorias, a partir desses elementos, olha. Então, quando o professor ele pensa a sua aula, ele organiza o seu trabalho, ele deveria ter, é aí que está o X da questão, né? Deveria ter como pressuposto alguns elementos. Ou seja, ele não pode organizar de qualquer jeito. Ele não pode planejar de qualquer jeito a sua sequência de trabalho. Esta organização deveria estar intencionada por vários elementos. Ok? Bom, ela conseguiu, então, reunir essas características presentes no trabalho do professor e, a partir desses elementos de categoria, ela estabeleceu 5 estilos, né, que a gente poderia chamar de abordagem pedagógica, tá? E na visão dela, então, que está neste livro, Ensino as Abordagens do Processo, são 5 abordagens. Cada uma dessas abordagens composta por essas categorias e um conjunto de características, das quais é possível, então, dizer, esta abordagem é tradicional porque tem estas características que estão vinculadas àquelas categorias lá, aqueles conceitos. Essa abordagem que o professor está utilizando é uma abordagem comportamentalista porque tem essas características. Então, cada uma dessas abordagens, na visão dela, contém uma série de características. Tá? Por exemplo, na abordagem tradicional é a posição unidirecional da exposição do professor, né? O aluno ele é muito passivo. Então, tem algumas características que permitiram, né, ela, naquele momento, de chamar de abordagem tradicional, abordagem comportamentalista, abordagem humanista, cognitivista e sociocultural. Então, são essas 5 abordagens que ela conseguiu identificar nessa pesquisa que ela realizou lá nos anos 80, em 1983. Eu lembro que, naquela ocasião também, eu dei um exemplo de uma abordagem pedagógica, que eu coloquei entre aspas, né? Nominei ela de freiriana, mas que, na verdade, estaria muito relacionado a este último tipo que ela levantou aqui, que ela caracterizou, que é a abordagem sociocultural. Mas daí, como eu estava partindo de um livro especificamente, eu dei o nome de abordagem pedagógica freiriana. O que eu quis mostrar com esta situação, né, com este exemplo de abordagem pedagógica freiriana? Primeiro, que, assim como qualquer outra abordagem pedagógica, ela não é neutra. Ela sempre tem intencionalidade. E a intenção de organização da prática docente está vinculada a todos aqueles elementos. Tá? Como que eu penso que é a avaliação, como que eu penso que o aluno aprende, como que eu quero que seja a metodologia, né? Como que eu entendo que é a relação sociocultural, como que eu entendo que é a visão de mundo dentro daquela estrutura e assim por diante. Então, todos aqueles elementos, eles são intencionais. Por isso, a prática educativa, ela não é neutra em nenhum momento. Se eu estou debaixo de um guarda-chuva chamado abordagem pedagógica freiriana, a organização, quer dizer, o modo como eu vou organizar a prática precisa estar coerente com os elementos desta abordagem. Então, assim, todos esses elementos que compõem essa abordagem pedagógica freiriana, ele vai trazer algumas... todos esses elementos vão trazer características. Essas características, de alguma forma, precisam estar intencionando o meu modo de atuar. Ok? Bom, eu disse que esse livro, ele traz 2 perspectivas bastante interessantes para a formação do professor. Primeiro, a postura coerente do professor em sala de aula entre o que ele diz que quer fazer, né, entre o que ele diz e o que ele efetivamente faz naquele momento. Tá? E a outra é a estética, né, uma é a ética, que é a postura, a outra é a estética, ou seja, a forma como a aula é conduzida por esse professor. Então, uma das diretrizes que intencionaria o meu modo de trabalho
é justamente a postura. Quer dizer, entre o que eu digo que eu quero fazer, entre o que eu digo que eu vou fazer e o que eu faço, não pode ter incoerência, né? A outra é a forma como a aula é conduzida. E aí eu dei alguns exemplos, né? Então, no caso da estética, eu tinha mencionado assim, não adianta ser neste guarda-chuva intencional, se a prática do professor é uma prática prevista para superar o autoritarismo, não adianta nada eu dizer que eu quero realizar uma prática não autoritária, mas lá no momento da minha aula eu vou ser autoritário com o aluno, entende? Ou, por exemplo, a forma de abordagem do conteúdo, né? Ou seja, eu quero que não, eu quero que a minha prática ela seja diferente, ela seja uma prática dialógica com o aluno. Eu vou dialogar com ele, eu vou interagir com ele, eu vou mostrar para ele a importância que o conteúdo tem para que ele possa fazer uma análise mais coerente, mais científica da prática em que ele vive, da sociedade em que ele vive, da realidade em que ele vive. Só que quando eu chego lá na sala de aula para dar a minha aula, o que eu faço? Eu faço com que ele aprenda mecanicamente, eu vou usar uma metodologia para isso, e depois eu vou cobrar, no momento de avaliação, que ele repita isso lá nas questões que eu vou perguntar. Então, não pode haver essa incoerência. O modo com o qual eu pretendo intencionar a prática e depois, no momento em que eu vou realizar, eu faço diferente. Tá? Por isso, aquela charge. Vocês vão recordar que eu tinha mostrado uma charge que trazia uma própria fala do Freire, onde ele dizia assim, olha, quanto mais eu aproximar, melhor. O que isso significa? Significa que ele vai estar buscando o que ele convencionou chamar de praxis no seu trabalho, ou seja, diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz. Tá? Bom, existem metodologias, existem abordagens que vão distanciar isso? Com certeza. Dentre essas 5, tem abordagens que não estão muito preocupadas com essa relação. Isso a gente vai ver na sequência, tá? Bom, aí eu recordo que eu trouxe esse autor, que é o José Carlos Libânio, e neste livro, Democratização da Escola Pública, ele traz esse conceito de ato pedagógico, que foi bem importante para nós naquele momento, porque neste livro ele diz assim, ato pedagógico compreende uma atividade sistemática que se configura numa ação exercida sobre sujeitos ou grupos de sujeitos, então a gente está pensando um aluno ou um grupo de alunos, né, visando provocar neles mudanças tão eficazes que tornem elementos ativos nessa própria ação exercida, ou seja, essa prática ela é intencionada. Toda abordagem pedagógica, ela é um ato pedagógico intencional, tá? Que busca, né, ou pelo menos pretende buscar, naquele momento da prática docente, não só a interação entre os elementos, mas que esta interação resulte em mudanças, tá? Bom, aí está a charge que eu tinha falado, né? É preciso diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, até que, num dado momento, a tua fala seja a tua prática, ou seja, quanto mais eu diminuir essa distância, mais coerente eu estou sendo entre a abordagem pretendida e o que eu faço em sala de aula efetivamente, né? Agora, tem um ponto interessante, retornando na pesquisa que a professora Mizukami realizou, ela traz um cenário bastante interessante para a gente do contexto histórico em que ela realizou essa pesquisa. Por quê? Porque ela vai mostrar para a gente que o processo de pesquisa que ela fez, que foi investigar o trabalho dos professores e, a partir das características, ela organizar as abordagens, trouxe um resultado interessante. Então, ela organizou esses elementos, né, em abordagens pedagógicas, só que ela fez o seguinte, ela observou em algumas situações alguns professores e ela também entrevistou professores. O que ela pôde perceber, então, com as características que ela anotou
né, as características que foram observadas da prática do professor. Então, ela acompanhou alguns professores e ela pôde perceber que, na prática dos professores, quer dizer, o que e como eles faziam lá o seu trabalho como professor, né, caracterizavam alguns elementos que estavam presentes ou que se fizeram presentes na organização das categorias que ela fez da pesquisa para as 4 abordagens que nós conhecemos, né? A abordagem tradicional, a abordagem cognitivista, humanista e assim por diante, ok? Do resultado das entrevistas que ela realizou com os professores, ela pôde perceber algo diferente. Quer dizer, boa parte das características vindas da entrevista com os professores, veja, a entrevista, ela não observou esses professores em sala de aula, ela entrevistou esses professores. Eles manifestaram um discurso que caracterizou os elementos da abordagem sociocultural. Então, quando ela observou professores, ela pôde anotar, ela pôde perceber na prática desses professores elementos que estavam caracterizando mais as 4 abordagens anteriores. E quando ela entrevistou os professores, ela pôde perceber que os professores tinham um discurso formado dessa 5ª abordagem, que é a sociocultural. Bom, isso mostra o quê? Isso mostra que os professores já tinham se apropriado de um discurso que estava já bastante frequente naquele momento. Por que isso? Porque ela realizou a pesquisa nos anos 80. E essa ideia, né, de uma pedagogia sociocultural, de uma abordagem sociocultural, que é resultado dos trabalhos do Freire, começaram ali nos anos 60, anos 70, né, e foram chegando na escola aos poucos. Só que ela percebeu nos anos 80 que, na efetividade do trabalho do professor, ele não manifestava na prática elementos da abordagem sociocultural, ou manifestava muito pouco, um caso aqui, outro ali, não é que era zero, né, absoluto, não, mas era muito menos comum a presença de elementos da abordagem sociocultural nos professores observados. E na entrevista, ou seja, a narrativa dos professores, o discurso utilizado dos professores, já manifestava uma ideia de que eles tinham se apropriado. Se nós voltarmos na charge, o que a charge nos ajuda a entender isso que ela encontrou na pesquisa? Que existe uma distância muito grande entre o que se diz e o que se faz. Ou seja, os professores deste grupo da minha direita, né, eles eram um grupo de professores que manifestaram no seu discurso estarem completamente sabedores, né, do que é abordagem sociocultural, mas no discurso. Ok? Então, há uma distância muito grande entre o que se diz e o que se faz. Uma outra coisa interessante que ela pôde também deixar relatado no livro é que estas abordagens, elas representam o valor atribuído pelo professor a estes elementos importantes do processo de ensino-aprendizagem, certo? Então, todos os elementos que compõem o processo de ensino-aprendizagem, de certa maneira, eles são sim valorizados pelo professor, mas o professor não apresenta uma abordagem absoluta na sua prática. O que ele apresenta é um conjunto de elementos que tem como característica estar em uma abordagem ou em outra abordagem. Ou seja, quando o professor, pelo menos os professores lá dos anos 80, né? Quando os professores organizavam o seu trabalho, eles organizavam com elementos que vinham de diferentes abordagens pedagógicas. Então, o professor não tinha uma única abordagem absoluta, ele não formava, ele não organizava a sua prática a partir de uma única abordagem. Então ela percebeu que não existia um guarda-chuva de uma abordagem
e esta abordagem direcionava a prática do professor. Muito pelo contrário, tanto que ela pôde perceber no discurso dos professores a presença da abordagem sociocultural, mas não conseguiu perceber a presença de vários elementos desta abordagem nas aulas observadas dos professores. Uma outra coisa importante é assim, que ela também, ela deixa bem claro no livro, ela não teve assim intenção nenhuma de esgotar o assunto das abordagens, muito pelo contrário, ela simplesmente organizou uma série de elementos, né, que vieram ali da observação e da entrevista, das observações e das entrevistas, e ela pôde, pela característica e pela natureza desses elementos, enquadrá-los dentro de uma abordagem ou outra. Mas uma coisa interessante é assim, essas 5 abordagens, elas não são cronológicas, né, elas não são justapostas, né, ou seja, existe um limite definido para a primeira e daí começa a segunda, existe um limite definido para a terceira, não. Elas não têm limites muito bem definidos. Tanto que alguns teóricos poderiam estar em uma ou em outra abordagem, dependendo de como eu vou estar analisando aquele teórico naquele contexto da abordagem. Então, não há limite definido, mas uma coisa é interessante do trabalho dela, é que estas abordagens, apesar de não ser uma organização cronológica, apesar delas não terem limites definidos, elas representam uma influência histórica dos modelos educacionais, né, dos modelos pedagógicos, dos modelos de escola. Então, ela pôde nos mostrar com estas 5 abordagens o quanto que aquele momento histórico dos anos 80 estava carregado com tudo aquilo que foi se construindo enquanto pensamento pedagógico. Ou seja, nos anos 80, influenciado por todo um movimento pedagógico que foi se construindo, principalmente ao longo do século XX como um todo. Agora, tem um ponto também interessante nesse trabalho dela, que nos ajuda a entender como que aconteceu este movimento ao longo do século XX. E por que ele influencia, por que ele estava influenciando naquele momento, e o que aconteceu depois, porque a gente está falando de uma pesquisa dos anos 80, a gente já está em 2025. É que é assim, nas abordagens em que há uma proximidade maior entre a importância dada à teoria, ao conhecimento, para a prática do professor ou para a formação desse estudante, né, ou deste aluno, por meio deste modelo, por meio desta abordagem, nós vamos ter um estilo de pensamento, tá, que é caracterizado por uma ideia, por uma intenção de transformação de uma sociedade. Ou seja, este modelo tem as características que tem, porque tem-se a teoria, tem-se o conhecimento como sendo importante para o professor, mas mais importante ainda para a formação deste estudante que está passando pelo processo educacional, do qual ele vai ter condições de olhar para a realidade em que ele vive e transformá-la. Tem outras abordagens em que este conhecimento, esta teoria, está afastada dessa relação com a prática. Aí volta na chargezinha lá, quanto mais distante, mais se tem a prática como definida por ela mesma ou por um sistema. Mas não se tem um valor atribuído ao conhecimento ou ao conhecimento teórico, de modo que ele vai direcionar o processo. Então, este processo ele é organizado pelo professor de acordo com a manutenção de uma sociedade sem transformá-la. Ou seja, o papel da escola, o papel pedagógico de formação desse estudante é para um sujeito
que precisa se adequar a um modelo de sociedade, e não a um sujeito que vai ter uma visão crítica da sociedade, que vai poder transformá-la. Então, o que este trabalho da Mizukami nos ajudou a entender também? Que estes dois grandes modelos de formação, modelo de formação de um sujeito que vai se adequar a uma realidade social já existente, ou o modelo de um sujeito que vai ser formado para transformar essa realidade social, são dois modelos que estão presentes ali nas abordagens que ela conseguiu organizar, mas são resultados de movimentos históricos também. Então, a gente vai perceber agora, na sequência, que esses modelos, eles foram se constituindo aos poucos, historicamente, e que depois, lá nos anos 80, estavam ainda influenciando o dia a dia dos professores na escola, né, o modo deles trabalharem. Bom, um outro ponto importante que dá para ressaltar, é algo até falado na aula anterior, que a gente precisa aproveitar, né? Aproveitar o que é de uma abordagem em outra. Em certa medida, sim. Mas aqui tem um risco, e é um risco bastante grande, e dá para a gente fazer um paralelo com a pesquisa que ela realizou, em que ela pôde mostrar que os professores apresentaram isso, né? Ou seja, nas práticas observadas, quando os professores foram observados no seu trabalho, eles mostravam, sim, elementos que pertenciam a abordagens diferentes. A questão é o modo como estes elementos estavam compondo o seu trabalho. Ou seja, o modo como esses professores tiravam o elemento de uma abordagem e colocava na sua organização. Ou seja, sem recontextualização. Então, é possível peneirar, né? E ali a imagem mostra o que foi falado na aula anterior, né? A questão de jogar a água com o bebê, né? Bem propícia essa imagem. Mas a ideia é essa, a ideia é peneirar sim o que é bom, mas quando eu trago para um contexto teórico em que tem todo um guarda-chuva, que os elementos estão debaixo desse guarda-chuva, é preciso recontextualizar. Um exemplo disso é o jogo. A gente vai perceber que os jogos didáticos, eles não são atuais, eles são, os jogos didáticos físicos, há muito tempo eles são utilizados como recurso pedagógico, mas eles começaram a ser utilizados dentro de um contexto de abordagem. Quando eu pego os jogos e trago para um outro contexto de abordagem, eu preciso recontextualizar eles. Então, não é só pensar que é daquele jeito e eu vou realizando daquele jeito. Então, por isso que a organização do trabalho do professor não pode ser uma organização aleatória. Eu vou organizar do jeito que eu acho que deve ser, né, ou do jeito que o sistema está pedindo para ser, e aí eu vou tocar o barco. Não, é preciso estar direcionado por um conjunto de teorias, por um conjunto de conhecimentos, para que faça sentido essa abordagem, tá certo? Senão ela vai ser uma miscelânea de coisas e vai se perdendo não é que vai se perdendo a intencionalidade, mas ela vai se perdendo o propósito com o qual aquela pedagogia está sendo utilizada, ou seja, se é para a formação de um estudante que vai reconhecer, né, a sua realidade e com o conhecimento que ele está aprendendo, ele vai intervir para modificar, eu não posso organizar o meu trabalho de qualquer jeito. Eu vou estar fugindo desse propósito, entende? Então, por isso que recontextualizar, trazer para o contexto da abordagem que está direcionando a tua prática é importante, tá? Tem um autor aqui, até não coloquei, mas é o Bernstein. O Bernstein trabalha com essa ideia de recontextualização. Ele diz que a gente tem que tirar de um contexto, que é o que ele chama de descontextualizar, e transformar ele, né, para inserir num outro contexto. Ele fala isso no sentido do conhecimento científico, né, que a gente, para poder ensinar o conhecimento científico em sala de aula, a gente precisa recontextualizar ele enquanto conhecimento didático, né?
Mas isso é válido também para metodologia, isso é válido para recursos pedagógicos e assim por diante, tá? Muito bem. Seguindo aqui, então, para o nosso esquema, o que a gente vai perceber? A gente vai perceber que aquilo que caracterizou aquelas abordagens que a professora Mizukami nos apresentou naquele livro, elas são influências de um pensamento pedagógico brasileiro que foi se construindo aí por mais de 100 anos. A gente vai perceber que, principalmente depois da Constituição de 1889, a gente vai ter um modelo de educação, um modelo de escola que foi se instaurando ali, justamente porque era um modelo que servia para aquele momento. A gente vai perceber que algumas abordagens, elas são construídas debaixo desse guarda-chuva maior, né, de uma concepção não crítica. Essa ideia de concepção não crítica a gente vai perceber também nas abordagens que ela levantou nos anos 80, a gente percebe então uma influência disso lá na frente, e a gente vai ter também um certo período, tá, ao longo do século XX, que tem um outro guarda-chuva, com uma outra intencionalidade, com uma outra roupagem, que é justamente um pensamento pedagógico do qual as abordagens que estão vinculadas a este pensamento têm uma outra intencionalidade. Não é para manutenção de um sujeito, não é para adequação, para a formação de um sujeito que vai se adequar a um modelo de sociedade. Não. Aí a perspectiva já é mais crítica. Ou seja, entre o que se diz e o que se faz, está bem próximo. Ou seja, o que vai orientar a abordagem é justamente uma perspectiva da qual vai ser importante para que esse sujeito tenha elementos de crítica e transformação dessa própria sociedade. E a gente vai ter, num momento mais posterior, mais recente na nossa história, que é de um pensamento pedagógico, é mais uma política, né? Mais uma concepção neoliberal. Então, esses três modelos gigantescos, né, compõem aí, digamos assim, o pensamento pedagógico brasileiro, e eles, de alguma forma, influenciam ainda hoje, né, influenciam no modelo de organização do trabalho do professor. A pesquisa que a professora Mizukami realizou está aqui, ó, nesse contexto. Porque aqui a gente está falando de um modelo instaurado logo no finalzinho do século XIX, começo do século XX. Esse modelo aqui, ele vai ser, digamos assim, predominante, né, até os anos 60, mais ou menos. Dos anos 60, nós vamos ter daí todo o trabalho do Freire, né, e outros, instaurando esse novo modelo pedagógico, vamos dizer assim, né? E aí vai ter o reflexo dessas duas grandes concepções na pesquisa que ela realizou aqui, né? Aí a gente começa a entender por que o quinto modelo, né? Por que a quinta abordagem pedagógica que ela conseguiu construir ali, com os elementos que ela captou na pesquisa dela, né? Diz respeito ao modelo freiriano, porque é o que, por último, tem influenciado, né, pelo menos o discurso dos professores, né? E a gente percebe nas 4 abordagens anteriores que tem mais elementos praticamente não críticos, né? Não críticos. E aí a gente vai perceber que depois da pesquisa dela, dos anos 80, daí anos 90, nós vamos ter uma nova concepção instaurada que está aí predominando, vamos dizer assim, o pensamento pedagógico até os dias atuais. Ok? Muito bem. Bom, o que rapidamente eu vou deixar aqui para vocês entenderem o que seria, então, este pensamento pedagógico. Veja, a ideia não é trazer todos os elementos, não é estudar exaustivamente cada uma das pedagogias, não é essa a função da disciplina, mas é mostrar para vocês por que aquele momento foi um momento não crítico, né? O que caracterizava esse momento não crítico e depois o que caracterizava o momento crítico, para vocês entenderem como que essas coisas foram acontecendo, né? Com o propósito de escola que se tinha naquele momento histórico. Então a gente vai perceber, por exemplo, no final do século XVIII e começo do século
XIX, assim, mais dentro do século XIX mesmo, né, isso foi bem predominante do século XIX, um modelo de educação que privilegiava a formação de estudantes no sentido de contê-los, de conter a sua vontade. Então, o modelo educacional daquele momento tinha que ter um método de ensino do qual se privilegiava a sua rigorosidade para manter uma disciplina e essa disciplina ser suficiente para educar esse sujeito nos seus sentimentos e desejos. Ou seja, a ideia de disciplina aqui é essa que a gente conhece mesmo, né? Ou seja, um método de ensino do qual, por meio dele, o professor conteria a sua sala, manteria a disciplina, mantendo a disciplina, ele manteria o controle. O controle só da sala? Não. O controle de cada indivíduo que estava dentro da sala. Então, não importa aqui o sentir de cada um, não importa o querer. Justamente é esse o objetivo da educacional daquele momento. É conter isso, é controlar os sentimentos, é controlar as vontades. Tá certo? Bom, o que prevalecia nesse momento ali do trabalho do professor? A interlocução autoritária dele. Então, é isso que manteria naquele momento, né, pela exposição oral dele, pela demonstração de intelectualidade que ele tinha, né, tudo isso em função de um método rigoroso para manter a disciplina. Aí você vai pensar, puxa, mas isso era lá do século XIX, parece que eu vejo algumas coisas meio parecidas com isso nos dias de hoje. Pois é, isso a gente consegue perceber o quanto isso ainda é influente, né? E por que isso é chamado de ensino tradicional? Porque ele vai manter a tradição, o hábito de alguns elementos que são incorporados pelo professor e eles acabam acontecendo na prática, né? Por meio do quê? Por meio de uma cultura da tradição, tá certo? Aí que a gente percebe o quanto, às vezes, o querer, né, o dizer que vai fazer de um jeito e o fazer, ele fica em descompasso, certo? Então, por mais que haja uma intencionalidade para seguir uma certa abordagem mais progressista, ele ainda é influenciado, ele ainda é levado a realizar práticas que fazem parte de uma outra concepção. Por quê? Porque isso é uma cultura. Dificilmente ele quebra somente com a sua experiência ou com a sua prática. Na verdade, é justamente o contrário. A experiência e a prática, sem uma teoria que direciona ele a refletir sobre isso, a pensar sobre isso, a mudar isso que ele faz, e a tendência é justamente a manutenção, tá certo? Então, é por isso que, neste caso aqui, a teoria está bem afastada do que se faz na prática. Bom, aqui eu citei a pedagogia do Herbert, porque o Herbert é que, na época, propôs um método, né, um método de ensino bastante centrado já no positivismo da época, né, influência do positivismo da época, e ele, então, elaborou um método do qual a sua rigorosidade, o trabalho sério do professor, manteria a disciplina do estudante, tá? Muito bem, aí a gente vai seguir, não vou me deter tanto em cada um deles, é mais para mostrar para vocês que houve uma sequência histórica, e essa sequência histórica, ela permaneceu, ela foi mantendo a tradição disso e repercutiu, influenciou na pesquisa lá dos anos 80. Um segundo modelo, né, ficou conhecido como escola nova, os escola novistas, né? Qual que foi a ideia dos escolas novistas já no começo do século XX? Bom, a sociedade é um organismo dinâmico, tá? Então, nós precisamos formar um sujeito na escola que tenha condições de se adequar a essa sociedade dinâmica, né? Então, a sociedade é um mundo marcado por transformações, aí a gente tem que lembrar que do começo do século XX até a metade, a gente vai ter duas grandes guerras, vai ter várias coisas acontecendo em termos de produção científica e tecnológica e etc., que vão provocar essa dinâmica na sociedade. O que a gente precisa, então, por meio da escola, é formar um estudante que, ao passar pela escola, depois ele vai ter condições de se adequar a essa sociedade.
Então, o aluno passa a ser o centro do processo. Veja que a intenção é a mesma, só que aqui já mudou o posicionamento, né? O professor que era o centro, agora não é o professor mais, agora é o estudante o centro, né? E o professor, ele vai passar a ser um facilitador que vai permitir, né, que vai promover a experiência desse estudante em algumas situações de ensino para que ele descubra o conhecimento. Então, percebam que aqui não há uma organização do conhecimento como havia na perspectiva anterior. Não é o professor que está detendo este conhecimento. Aqui, o estudante é levado por meio de algumas experiências práticas, então, jogos, atividades de campo, algumas coisas nesse sentido, o estudante é colocado, então, em experiências e ele vai, então, descobrir qual conhecimento ele precisa para aquela experiência que ele está realizando, né? Então, por isso a descoberta está entre aspas ali, né? Porque é ele que vai descobrir, é ele que vai ele que vai conseguir identificar que conhecimento é necessário para esta relação de experiência que ele está tendo, né? Então, é ele que vai partir de algo, de experiência que ele está realizando e vai abstrair isso para a sua formação enquanto sujeito para uma sociedade dinâmica depois. Percebe que o que é comum nos dois modelos é justamente um sujeito que não está sendo formado para transformar a realidade, né? Transformar a sociedade. Ele está sendo formado para se adequar, para manter uma sociedade, né? E aí a gente segue. A gente vai ter um outro modelo mais tarde, ali nos anos já 60, entre 50 e 60, né? Que é uma tendência já tecnicista. Bom, o que seria essa tendência tecnicista? Que a gente vai perceber que os anos 60 é um momento histórico que vai trazer várias mudanças, né? E a escola é o lugar privilegiado para a formação dos sujeitos para se adequar a esta realidade de mudanças, ou seja, uma realidade industrial, uma realidade empresarial, uma realidade onde você vai ter vários conhecimentos, né, que eu coloquei ali entre aspas, modernidade tecnológica, então você vai ter vários conhecimentos, vários equipamentos que fazem parte desse desenvolvimento todo, e algum lugar precisa ensinar alguém para se adequar a este modelo. Então, tanto o primeiro, o segundo, como este terceiro modelo, eles são modelos de adequação. Só que agora a realidade é outra. Qual que é a realidade? A realidade é que a gente tem um mundo totalmente capitalista, um mundo totalmente industrial, e a gente precisa de mão de obra qualificada para este mundo. Quem é que vai formar essa mão de obra qualificada e sob demanda? A escola. Então, a escola só se tornaria eficaz para a formação dessas pessoas para o mercado, né, para a mão de obra qualificada, se ela adotasse o mesmo modelo adotado na indústria. Então, é aqui que vem a ideia da tendência tecnicista. Tecnicista por quê? Porque é a adequação da escola a um modelo empresarial. A escola passa a funcionar como funciona o modelo empresarial. Certo? Então, essa é uma das maiores características dessa tendência. Tá? É setorizar, é dividir, é fragmentar a escola, e cada setor é responsável pelo mecanismo da escola, pelo funcionamento dela. Né? Aqui tem um livro que é bem interessante, de referência, né, de Antunes e Augusto Pinto, que é A Fábrica da Educação, onde eles vão trabalhar justamente a influência dos modelos, né, industriais na educação. O modelo taylorista, o modelo fordista, o modelo toyotista, tudo isso impactando no modo de organização e funcionamento da escola. Tá? Muito bem. Esse modelo tecnicista, essa tendência tecnicista, a gente tem algumas características bem marcantes aí, né? A relação professor e aluno exige distanciamento afetivo. Não há nada nesse sentido nesse modelo. Porque a ideia é outra, a ideia é a formação de um sujeito que precisa aprender a ser técnico, aprender a lidar com tecnologias. Então, é isso que ele precisa aprender. Então, uma das coisas características desse modelo é que ele é totalmente, que a formação é totalmente instrumental.
entendeu? Então, essa é a característica básica dessa formação. A valorização dos meios didáticos da tecnologia educacional. E esse momento de tendência tecnicista é o momento em que as tecnologias educacionais estão chegando em peso para a escola. E aqui a gente vai ter tecnologias que foram elaboradas para o contexto educacional, mas muito poucas, mas a gente vai ter uma série de outras tecnologias que são da vida social. Elas estão na sociedade. Então, nada melhor do que trazer essas tecnologias para a escola, para o uso educacional, para que o professor aprenda, para que o estudante aprenda a lidar com essas tecnologias, porque é isso que está na vida lá fora. Né? Então, essa tendência tecnicista, ela transforma a escola num modelo de burocratização. Quer dizer, vários setores atuando para o funcionamento deste organismo. O professor, coloquei entre aspas ali, porque é a expressão utilizada por vários autores que estudam a tendência tecnicista, os professores são afogados em papéis, ou seja, ele tem um monte de planejamentos e leituras e etc. para fazer, então ele é afogado em papéis. E também assim, por que a foto do Habermas está aí nesta tela se o Habermas não era um tecnicista? É que o Habermas ele tem uma crítica bastante interessante a este momento, que é o da razão instrumental. Ou seja, ele faz uma crítica bastante contundente a este momento histórico de formação de um sujeito em que se privilegia a razão, claro, mas uma razão instrumental, ou seja, ele é preparado para lidar com equipamentos, ele é preparado para realizar mão de obra. Então, tanto este modelo quanto os outros anteriores não têm perspectiva nenhuma de um sujeito que vai se apropriar de um conhecimento científico e usar este conhecimento científico para fazer uma análise crítica da sua realidade, para transformar a realidade social, nada disso. Tá? Então a gente percebe que a prática é que move a organização do trabalho do professor. Tá? Aí, seguindo, o que a gente vai ter? Neste livro, Filosofia da Educação, da Maria Lúcia Aranha, tem uma frase bem interessante sobre essa tendência tecnicista, que é assim, na página 234, ela diz assim: no entanto, as três tendências analisadas ainda hoje, ela escreveu o livro em 2006, ela tem resultados de pesquisas que foram realizadas depois, lá dos anos 80, da outra pesquisadora, né? E repercute no imaginário dos educadores. Eu vou até mais longe do que ela, eu não diria só no imaginário, mas na prática também. Então, essas três tendências que nós passamos agora há pouco, elas repercutem ainda hoje, não só no imaginário, mas na prática dos professores. Ela continua, né? Quanto à tendência tecnicista, infelizmente, não representa apenas uma triste lembrança, porque ainda percebemos seus fundamentos em escolas que, à maneira de empresas, crescem desmedidamente e, obedecendo a critérios de racionalidade e eficácia, padronizam aulas, tornando os professores meros técnicos repetidores de pacotes pré-elaborados. Engraçado, ela escreveu em 2006 para representar um contexto dos anos 60, mas parece que é uma realidade posterior ao tempo em que ela escreveu o livro. Parece até que num tempo bem recente, a gente tem visto essa tendência tecnicista novamente, né? Ou seja, obedece a critérios de racionalidade, de eficácia, padronizam aulas, tornando os professores meros técnicos repetidores de pacotes pré-elaborados. Eu já vi isso em algum lugar num tempo bem recente. Tá? Muito bem. Aí nós vamos entrar num outro contexto, né? Num contexto onde aquela distância entre o que se diz e o que se faz está mais próximo. Ou seja, há algo a mais, há algo intencional a mais que orienta este fazer do professor. Não é só um fazer por fazer, é um fazer direcionado, é um fazer orientado por teorias. Nós vamos ter, então, um grupo de teóricos que são enquadrados como críticos,
por justamente estabelecer essa crítica em relação ao modelo, né? Esses teóricos, eles estão enquadrados dentro desse campo teórico, né, dos críticos reprodutivistas, porque eles estabelecem uma crítica em relação à visão otimista de escola como instrumento de equalização social. Qual que foi o grande alerta deles? Dizendo, olha, o que está se dizendo da escola é uma ideia bastante ingênua. A escola não está servindo como instrumento de equalização social. Muito pelo contrário, né? Ela está sendo um meio justamente para tornar um espaço bastante desigual, um espaço que vai reproduzir as diferenças sociais. Então, em vez de ser um espaço de democratização, é um espaço que reproduz as diferenças sociais. Há um discurso de que é um espaço que equaliza, né, porque permite e etc., mas não. Tá? Em vez de democratizar, a escola reproduz as diferenças sociais e uma instituição altamente discriminadora e repressiva. Um desses teóricos é o autor deste livro, Aparelhos Ideológicos do Estado, que é o francês Althusser. Né? O Althusser é um dos críticos em relação a este modelo que, na visão dele, é bem ingênuo, né, de tentar colocar a escola como um espaço, né, ou um instrumento de equalização social. Na visão dele, a escola é mais um dos aparelhos ideológicos do Estado que por meio do qual nós entendemos ingenuamente que estaria, sim, realizando um processo democrático. Né? Aí nós vamos, seguindo aqui a nossa sequência, nós vamos ter um outro grupo de teóricos. Veja que a visão deles já é completamente diferente daquele grupo anterior que a gente estava vendo. Né? Esses teóricos, eles são teóricos que os elementos que compõem essa perspectiva são elementos que, juntos, sinalizam a formação de um sujeito com caráter transformador, ou seja, alguém que vai analisar a realidade em que ele vive, e não alguém que está sendo formado para se enquadrar numa sociedade sem entender como ela funciona e simplesmente ele só vai manter, né? Ou seja, ele é um sujeito formado para manter a sociedade existente e não intervir e transformá-la. Né? Então, este grupo é o grupo dos teóricos críticos mesmo da educação, eles avançam em relação aos anteriores, né? Eles apostam no caráter transformador que a educação tem. Né? Ou seja, eles estão naquele grupo, né, do Paulo Freire, em que o que se diz, né, quanto mais próximo do que se faz, permite a formação de um sujeito transformador. Então, existe uma estreita relação entre a educação e a sociedade nessa perspectiva. O Saviani, que é o autor deste livro aqui, Escola e Democracia, é um dos pensadores que está dentro dessa categoria. Né? Aqui a gente já está falando mais ou menos aí da década de 70, caminhando já para a década de 80, né? Mais ou menos ali 70 e alguma coisa. E qual que é a visão dele? A visão dele é, embora a escola esteja condicionada a aspectos sociais, políticos, econômicos, né, que foi o tempo anterior, e culturais, então, por mais que a escola tenha, aconteça, né, condicionada a estes elementos, contraditoriamente, existe nela um espaço que aponta para a transformação social, que pode servir para a transformação social. Então, o papel da escola, neste momento, não é só a de formar um sujeito que vai se adequar a uma realidade social existente, mas é alguém que pode, por meio do conhecimento, por meio do conhecimento científico aprendido na escola, ele tem condições de analisar a sua realidade. E aí sim, transformá-la. Tá? Então aqui já é um grupo de pensadores completamente diferente. Dentre esses, inclui-se o Paulo Freire, né? Ou seja, aquele exemplo que eu trouxe lá no início do livro Pedagogia da Autonomia, em que eu consegui mostrar que a postura e o que fazer precisam direcionar o que o professor realmente faz em sala,
tem a ver com essa perspectiva transformadora. Porque é daí que vem a ideia da importância e da validade que tem este conhecimento, que tem essa teoria e etc. Então, na visão do Freire, que organiza essa pedagogia libertadora, a educação é um ato político. Simples, né? Uma vez que é a conscientização desse sujeito é que vai dar a ele condições de transformação social. Então, desenvolver a autonomia desse sujeito e permitir que ele possa intervir numa realidade modificando-a. Por isso que a gente vai entender que o modelo metodológico utilizado nesse contexto todo do guarda-chuva, né, dos elementos lá que a Mizukami pontuou, privilegia a problematização da realidade. Porque é por meio deste levantamento, né, que ele vai ter condições de ter um óculos para enxergar essa realidade. E o óculos é o conhecimento que ele tá adquirindo. É a teoria que está próxima ali naquele momento. Então, o papel da escola nessa perspectiva é de contribuir para que esse sujeito consiga problematizar a realidade em que ele vive. Por isso, dentro da perspectiva do Paulo Freire, fala-se em temas geradores. Ou seja, de onde é que vem esses temas geradores? Eles são extraídos da prática de vida desses estudantes. E ele só consegue extrair porque ele tem condições ferramentais de olhar para a realidade e perceber que ela é desse jeito. Então, essas correntes pedagógicas, elas se diferenciam daquelas outras anteriores justamente por isso, porque permite que esse estudante, né, ou que o professor também, no caso, né, consiga olhar para uma realidade com perspectivas de transformação, de modificação, de intervir e modificar essa realidade. Tá? Muito bem. Nós vamos ter também a pedagogia histórico-crítica, que daí vem da mesma escola que eu estava falando agora há pouco, né, do Dermeval Saviani, que acontece nesta perspectiva. Ela difere um pouquinho da perspectiva do Freire, mas ambas têm o mesmo foco, né, que é formar um sujeito que que possibilita, né, que ele intervenha numa realidade para transformá-la. O contexto de produção, né, o contexto de produção de conhecimento em torno dessa pedagogia histórico-crítica é um contexto de redemocratização do país, então, é aquele momento que eu mencionei agora há pouco, ali final dos anos 70, caminhando já para os anos 80, né? Então, um contexto de redemocratização do país e a busca por uma educação de qualidade, né, por meio da escola pública. Esse é o discurso instaurado em torno desse guarda-chuva, né? É a ideia de uma apropriação crítica e histórica do conhecimento enquanto instrumento de compreensão da realidade social. Ou seja, só é possível reconhecer uma realidade e a possibilidade de transformação dela com o conhecimento. Sem isso, não é possível, né? Neste caso, o professor ele vai promover a busca de relações entre o senso comum, o conhecimento que o estudante já traz, tá? Na relação com o conhecimento científico que ele está aprendendo ali por meio da escola. Então, esta é a ideia, que haja um confronto entre a realidade que ele vai trazer enquanto conhecimento da prática social que ele vive e o conhecimento científico contribuindo para que esse estudante, ao retornar para a sua prática, ele tenha uma prática modificada, ele tenha condições de realizar ações nesta realidade em que ele vive e que ele possa ter condições de modificar, que ele possa ter condições de saber o que fazer naquele momento, de tomar decisões naquele momento, mas que são decisões pautadas no conhecimento científico que ele aprendeu no seu processo formativo, né? Muito bem. Bom, só para caracterizar aqui, eu não vou trabalhar isso agora, eu vou trabalhar
quando entrar lá em abordagem CTS, eu vou trabalhar as duas perspectivas juntas, a abordagem CTS e a pedagogia histórico-crítica, como que elas se dialogam, mas tem um livro bem interessante, de um professor, inclusive, paranaense, hoje ele já é aposentado, né, que é o professor João Luiz Gasparim, que ele produziu uma forma de nos organizarmos a partir deste guarda-chuva pedagogia histórico-crítica para a organização das nossas aulas. Esse livro dele ficou muito conhecido como uma didática para a pedagogia histórico-crítica, ou seja, um modo de nos organizarmos enquanto professor para que eu conduza um processo ensino-aprendizagem debaixo desse guarda-chuva e que o modo como eu vou organizar esse processo possibilitará ao estudante de ter condições de intervir na sua realidade. Então, ele vai trazer a sua prática, a sua realidade, ou o professor vai promover isso junto com o aluno, né? Quando ele faz, por exemplo, eu trouxe lá alguns panfletos de supermercado para trabalhar algumas questões de preço, percentual e etc. Eu vou problematizar isso, eu vou fazer todo um trabalho em relação ao conhecimento científico em torno disso, cálculos, situações, problemas e etc. O momento da catarse e da prática social final já são situações extra-professor, né? Ou seja, eu espero que ele tenha condições de simular inicialmente que na prática ele vai fazer diferente, ele vai saber como fazer, e que quando ele estiver numa certa realidade, ele faça uso desse conhecimento que ele aprendeu. Por quê? Para que ele possa fazer a diferença, para que ele saiba que tipo de decisão ele está tomando. Ele está levando o produto mais em conta, né? Ele vai saber fazer o cálculo daquele produto e assim por diante. Ok? Mas eu vou trabalhar isso mais adiante, eu vou voltar a trabalhar disso lá na abordagem CTS novamente, tá? Por isso eu não vou entrar em detalhes nesses pontos aí. Muito bem. Pergunta? Espaço aberto? Senão eu vou caminhar para fechamento aqui. Professor, a pedagogia construtivista pode ser considerada uma abordagem pedagógica nesse contexto que o senhor está apresentando para a gente? Sim, sim. Se nós, tanto pensando o Piaget quanto o Vygotsky, eles estariam aqui nessa reta final já. Tá? O Piaget ele é colocado em dois momentos, tanto aqui no final, mas ele também é colocado junto com os cognitivistas lá no início, né? Lá na Escola Nova. Ele é junto com outros pensadores, né? Montessori, Freinet, Rogers e tal, ele é colocado junto lá na Escola Nova. Mas tanto ele quanto o Vygotsky, sim. Tá? Tanto é que o Gasparim, por exemplo, ele vai buscar suporte no construtivismo vygotskiano para construir essa didática da pedagogia histórico-crítica. Ele vai usar, por exemplo, a zona de desenvolvimento proximal, ele vai trabalhar a ideia do mais capaz, né, então ele vai trabalhar várias questões do Vygotsky dentro desse pensamento crítico mais atual. Tá? Sim. Até porque ele tem quase que a mesma perspectiva sociocultural, né? Ele vai trabalhar a mesma ideia sociocultural também, tá? Muito bem, vou seguir então aqui, qualquer dúvida vocês... Agora, qual que é a ideia aqui então? A ideia é assim, eu vou deixar alguns elementos para vocês pensarem junto comigo para segunda-feira que vem. A ideia não é eu aqui ficar falando sobre esses elementos neste momento, porque eu queria dar um tempo, né? Para vocês também refletirem sobre isso e pensarem junto comigo algumas questões. Por isso eu não vou entrar em detalhes, mas eu vou apontar. Tá? A primeira delas é o seguinte, nós vamos ter então nessa sequência de tempo, tá, a instauração de uma política que a gente chama de neoliberal. Essa política ela estaria após o tempo de pesquisa que a professora Mizukami realizou em 83. Então, essa política a gente está falando já dos anos 90 em diante, né, do período de globalização e etc. Então a gente vai perceber o quê? Que essa política neoliberal, que vai determinar um modelo de escola, vai passar pelo momento em que é aprovado a LDB em 96, e depois são aprovados novos documentos
que orientam aí o trabalho do professor na sequência. A gente vai ter parâmetros curriculares em 98, 2000 e assim por diante. Então, essa política neoliberal, ela vai vir junto com essas mudanças que vão acontecer no nosso cenário aí educacional. Mas assim, para deixar para vocês pensarem, do que eu estou falando? Eu estou falando de um momento histórico em que há uma liberdade absoluta do capitalismo. E é esse modelo que vai ditar as regras de como funciona a escola. Tá? Então, aqui a gente vai ter uma participação mínima do Estado, que é chamado Estado mínimo. Então, a gente vai ter algumas características aqui que vão ditar o modo como a escola vai funcionar. Né? A gente vai ter aqui também um espaço de grande expansão do ensino privado. Então, é o momento em que o ensino privado está em alta e outras coisitas mais vão acontecendo nesse mesmo contexto, tá? Isso, exatamente. Não só o conhecimento, mas a escola, né? A escola é vista como mercadoria. Tem umas coisas interessantes aqui que eu vou só mencionar hoje para a gente poder conversar na outra segunda-feira, mas é para vocês irem refletindo e associando com algumas coisas que vocês já conhecem, né? Então, aqui a gente tem um espaço de grande expansão do ensino privado. Esse ensino privado, ele vem como resposta a um modelo de ensino público não qualificado, né? Então, assim, há todo um discurso em torno disso. O Estado está inchado, não consegue dar conta da qualidade do ensino público, então há um incentivo para a expansão do ensino privado, tem uma série de coisas que vão acontecendo nesse momento. Aí continua ali, além de compreender o papel da escola, prioritariamente para atendimento de demandas e exigências do mercado. Então, veja, aquilo que era um aviãozinho decolando nos anos 80 e anos 90, aqui a gente percebe que o avião desceu de novo. Ou seja, está meio que se repetindo um modelo que é lá dos anos 60. Né? Ou seja, o mercado de... Exatamente, Danilo, bem isso mesmo. Tá? Também, né, que são várias críticas que vão acontecer nesse momento aqui, mas um deles é esse que você mencionou. Tá? Que tipo de interrogação a gente vai colocar aqui? Tá? A gente deveria ter a formação crítica para a vida e não temos. A gente deveria ter uma formação cidadã desse estudante, desse professor, desse futuro professor, e não temos. O que nós temos aqui é a transformação de uma educação em mercadoria. Né? Então, a formação crítica, o que o Sebastião escreveu ali? A formação crítica é deixada... Oh, agora fugiu, apagou aqui. Peraí. Formação crítica é deixada de lado em favor... Sim, com certeza. Aqui começa aquele prefixo que eu mencionei para vocês, né? O prefixo neo agora volta com todo vapor, né? Mas, enfim, eu só quero deixar alguns apontamentos aqui para vocês pensarem junto comigo para a gente poder retomar na semana que vem. Tem uma reportagem na Gazeta do Povo de 2011. 2011. Eu acho que se vocês olharem para essa imagem aí, ela vai ser conhecida de muitos de vocês. Então, ali a gente tem uma professora, né, uma diretora de escola, e ela está colocando a mão sobre... Vou deixar para vocês lembrarem aí. Mas olha só o que diz a reportagem. Um avanço, vários problemas. Dificuldades na assistência técnica e falta de controle sobre o conteúdo usado são entraves em programa que disponibiliza laptops a alunos. Então, na próxima segunda, a gente vai conversar um pouco sobre isso, né? Como já colocaram ali, a mercantilização do conhecimento, a mercantilização em 2011, a reportagem é 2011, tá? Mas essa distribuição de laptops aconteceu em 2010, né? A gente vai ter associado a isso um grande crescimento de empresas educacionais. É bem isso. Veja como que as coisas se estendem, né? A gente vai ter um grande crescimento de empresas educacionais. O que essas empresas educacionais fizeram na época? Fizeram um apostilamento de conhecimento. Como diz a Sebastiana ali, eles mercantilizaram o conhecimento. Vários programas foram instaurados com várias prefeituras para apostilar o ensino dos anos iniciais.
Então, veja, tem uma série de coisas que aconteceram nesse mesmo contexto que são impressionantes se a gente começar a pontuar todos eles aqui, tá? Mas essa reportagem nos ajuda a pensar do que aconteceu com o programa Um Computador por Aluno, né? Que é resultado deste modelo que começou a ser instaurado ali nos anos 90 e teve a sua grande repercussão entre 2000 a 2010, tá? Então, vamos pensando aí. Ó, esse livro, Globalização e Educação, tem um capítulo escrito por Michael Apple. O Apple é um norte-americano, ele é crítico de currículo, ele é um crítico aí da educação como um todo. Tem um capítulo nesse livro que é intitulado Entre o Neoliberalismo e o Neoconservadorismo, Educação e Conservadorismo em um Contexto Global. Tem um trecho bastante interessante aqui que eu vou deixar para vocês pensarem junto comigo, para a gente retomar na outra aula. Ele diz assim, ó, a educação é um local de luta e conciliação. Ela também serve como substituto para batalhas maiores com relação àquilo que as instituições deveriam fazer, a quem elas deveriam servir e quem deveria tomar essas decisões. Veja que interessante, deveriam fazer, deveriam servir, deveria tomar essas decisões. Por que a educação é um local de luta e conciliação? Essa eu vou deixar para vocês pensarem junto comigo aí, tá? Para vocês refletirem para a semana que vem. Bom? Quase finalizando aqui a minha parte, eu vou deixar outras contribuições aí para a gente pensar para a semana que vem. Este livro, Teorias do Conhecimento Pedagógico, é um livro bastante interessante também, ele está na referência de vocês, do plano de ensino da disciplina, e tem um trecho que eu gostei bastante, né, quando eu fui retomar a leitura dele. Veja que ele é um livro escrito em 2011, tá? E aí a autora escreveu assim, ó, infelizmente, isso não significa que foi superada. Ela está falando da concepção lá que vinha dos anos 80, né, da concepção mais crítica de educação. Então, isso não significa que foi superada por algo melhor, e sim que as concepções não críticas, aí ela coloca ali um trecho, né, que defendem a adaptação das pessoas ao mundo tal como ele é. Ou seja, não é para transformação, é para adequação, tá? Aceitando as condições de sua existência sem questionar. Aí ela continua, voltaram à tona, embora não exatamente com a mesma configuração que tinham quando de sua criação. Ou seja, ela bateu o martelo que voltou com força, mas com uma nova roupagem. A intenção é a mesma, mas como é um outro cenário, é outro momento histórico, é outra roupa. Mas a intenção é a mesma. Tá? E aí, tem um item de um capítulo que ela escreveu, que ela nominou assim, ó, E o Neoprodutivismo e Suas Faces. Esse é o título. Neste capítulo, então, ela trabalha com o neoescolanovismo, ela trabalha com a pedagogia das competências e trabalha com o neotecnicismo. São esses pontos que a gente vai ver no início da próxima aula. Eu vou deixar para vocês refletirem um pouquinho, mas algo que eu posso acentuar aqui é isso, o recuo da teoria. Ou seja, aquela distância entre o que se diz e o que se faz está muito mais distante do que se imagina. Não tem teoria que vai direcionar essa prática, ou seja, não tem teoria que vai dar condições de uma formação, não há conhecimento que vai dar condições de uma formação crítica para poder reconhecer a realidade e poder atuar, intervir e transformá-la. Porque a formação não é para esse tipo de sujeito. A formação é para um sujeito que vai dar conta de se enquadrar num sistema econômico, num sistema político e assim por diante. Vou deixar aqui duas indicações para vocês, e aí eu finalizo a minha parte, de 2 documentários, se possível que vocês assistissem, tá? Um deles é este primeiro documentário, tem uma entrevista, tem um texto, né, tem uma reportagem na Carta Capital, Giz e Lousa ainda são protagonistas. O documentário brasileiro busca entender por que, apesar do crescente investimento, a tecnologia não revolucionou as escolas e a educação. Então, o documentário é esse, ele está disponível no YouTube, ele é de 2014, ele dura 30 minutos, do giz ao tablet.
porque a tecnologia não revolucionou a educação. Já eu te libero, Johnny, só um pouquinho. E o segundo documentário que eu vou deixar para vocês assistirem, esse é um pouquinho mais demorado, mas seria muito legal vocês assistirem, tá? Ele é de 2005 e ele tem 1h30. E ele se chama Pro Dia Nascer Feliz. Ele vai trazer o relato real, né, o relato ali, de alguns contextos de escola. Uma escola distante, uma no centro de uma cidade grande, e uma pública, né, e a outra particular. Não vou entrar muito em detalhes, senão vou começar a contar, né, não vai dar certo. Mas o que eu quero que vocês percebam? Esse documentário é de 2005, o outro documentário é de 2014, a reportagem lá da Gazeta do Povo é 2011, tudo isso dentro de um mesmo cenário, o cenário de uma política neoliberal que dita uma forma de organizar, que dita uma forma de direcionar a prática do professor, a formação do estudante, uma série de outros elementos que compõem um guarda-chuva maior, chamado neotecnicismo, né, chamado neoliberal e assim por diante, tá? Aí, para finalizar, para a próxima aula, então, eu vou retomar essas perspectivas todas, né, do prefixo neo. Então, no início da próxima aula, a gente vai trabalhar com isso melhor. E eu vou discutir um pouquinho com vocês o que ficou conhecido aí mais recentemente, né, em termos de política neoliberal, a plataformização do ensino, que é o exemplo aqui do Paraná. Tá bom? Aí, se der tempo, na outra aula, eu entro em abordagem CTS, se não der, fica para o início da outra seguinte. Tá bom? Cadê? Quem que ergueu a mão? Jorley ergueu a mão, né? Fica à vontade, Jorley. Boa noite, professor Danisley. Boa noite aos colegas. Tudo bem? Tudo bem, maravilha. Acredito que é só para fazer um complemento, né? Diga lá. Partindo do princípio que eu entendi aí uma das últimas falas do professor com relação a essa massa de acadêmicos atuais que estão sendo moldados para o mercado atual, né? Então, e nós, quanto alunos aqui desse curso de licenciatura em computação, estamos sendo preparados para sermos agentes modificadores da realidade, né? Com esse pensamento crítico, com todas essas instruções que estão sendo nos passadas. É isso. Isso. Tudo tem o seu ponto positivo, né? Eu não estou dizendo de modo algum que a formação para o mercado não deva acontecer. O que acontece é que ela é muito limitada, né? Você tem um recorte da formação que esse estudante estaria tendo, né? Que é a formação para a vida. Então, você recorta isso enquanto direito, né? Que teria que teriam esses estudantes, e você propicia a eles uma formação direta para o mercado de trabalho. Então, essa é uma reprodução daquele modelo lá de trás. Uma coisa interessante, eu não vou fazer crítica ao Instituto Federal, não é isso, mas se vocês perceberem, no mesmo período de 10 anos, de 2000 a 2010, a gente teve uma grande expansão do ensino voltado ao mercado de trabalho, justamente para dar conta de uma realidade da qual se precisava mão de obra. Aí o que é interessante disso dentro da política neoliberal? É que você atribui ao sujeito a responsabilidade pela sua vida. Então você diz a ele assim, olha, vou te dar condições de correr atrás do mercado de trabalho e você que dê conta disso, né? Se você não conseguir é porque você não teve formação. Então é um modelo, cara, completamente assim avesso daquilo que a gente poderia imaginar enquanto formação de um sujeito crítico, de uma realidade transformadora, um sujeito do qual a gente poderia estar formando um sujeito para a vida, né? A gente tem o papel da escola como um espaço onde você está formando diretamente para um mercado de trabalho, né? E só para concluir minha fala, então, obrigado aí pelo complemento, professor. Muito mais do que um complemento, né? Então, assim,
acredito que o ponto ideal seria a equalização, né? Não adianta, a gente precisa de pessoas com capacidade para as diversas Técnica. funções que existem, né? Para não ser aqueles alfabetos funcionais, que digamos, né? A gente precisa dessas pessoas, desse recurso humano capacitado, seja nos diversos níveis, mas também precisamos de cabeças pensantes. A gente precisa aí disso que o professor acabou de mencionar, de pessoas com essa visão do senso crítico, da melhoria, da modificação da sociedade, e não apenas essa massa de pessoas moldadas para o mercado de trabalho, né? Senão as coisas não se renovam, a gente fica refém do próprio capitalismo daí. A equalização até que seria uma alternativa. O problema é que a política neoliberal de modo algum vai permitir esse tipo de formação, né? Porque a ideia é justamente alguém que responda ao mercado, não é alguém que seja crítico. Dificilmente numa visão dessa você vai ter um sujeito sendo formado nas duas perspectivas, não tem como, porque senão ele vai subverter, né? Perfeito, não, mas são escolas diferentes, é aí que eu digo. A gente precisa ter esse corpo formado exato, aí precisamos ter sim, nesse sentido, né? Sim, vocês estão num outro contexto, exatamente, estão num outro contexto de formação. Perfeito, é isso aí. Agora eu não sei quem levantou, se é o Davi ou se é o Emanuel, acho que é o Emanuel, né? Emanuel. Diga lá. Beleza, boa noite, professor e colegas. Eu acho muito legal esse debate, porque eu tive esse debate bastante no movimento estudantil, né? Eu fui do DCE da Unespar, de Sim. 2015 a 2017, bem o ano do golpe de Estado e tal, né? O Beto Richa tentou destruir a Unespar e tal, enfim, teve papo de voltar a aula com banheiro químico, enfim, um negócio totalmente maluco, né? Mas enfim, a gente sobreviveu esse período aí. Mas na época eu era estudante de administração, né? E por participar do movimento estudantil, eu tinha muito contato com o pessoal das licenciaturas, né? Que em geral o pessoal mais organizado assim politicamente costuma ser o pessoal das licenciaturas, né? Porque é o pessoal que está se formando para ser professor, que nem é o nosso caso aqui agora, né? Enquanto que eu em ADM não tinha matéria de discussão crítica nenhuma, né? O pessoal lá estava estudando Vygotsky, eu estava estudando o pessoal da história via Marx, em economia, né, e tal. Então tinha mais repertório para criticar, assim. Mas uma coisa que eu via nos meus colegas, assim, estavam estudando pedagogia, história, letras e tal, que em geral era o pessoal que tinha uma formação mais progressista, né? Todos eles, assim, eles tinham uma ideia que parecia para mim, assim, de senso comum, de que a educação, ela era a maneira de transformar a sociedade, que é uma dessas abordagens que você estava falando aqui agora há pouco, que o pessoal entende a educação ali, o Paulo Freire e tal, né? Que a educação ela pode ser transformadora, né? Sim. Apesar de ela ser controlada também pelo regime e ela se inserir nas relações de poder social, né, das classes e tal, ela pode também servir para transformar a sociedade. E é isso que eu nunca entendi muito bem, porque depois eu me Mas tornei é que a professor e vi transformação essa vem por luta, contradição. né? A transformação vem por luta, né, Manuel? Não é por... É a condição Claro, que nunca você vai vir de dá... cima, né? É a condição que você dá a um sujeito dele, de um grupo, né? Você não está falando da formação de uma pessoa só, né? Você está falando da formação de um grupo a agir em termos de luta, né? Então, a transformação ela não é da noite para o dia também, né? Mas é um processo de luta, é nesse sentido, né? Alguém que está preparado ideologicamente para resistir, entende? Então, Se é a nesse gente fizer essa sentido. conta, vamos colocar em termos numéricos, né? Até a gente estava fazendo trabalho ali no final de semana e a gente estava vendo um podcast da professora Leila, que é da Sociedade Brasileira de Computação, né? E ela deu um dado bem interessante, que ela falou que lá por 2013, né, tem um artigo dela que tem um dado lá do censo escolar que tinha 200 mil escolas no Brasil e 15 mil licenciados em computação. Então, essa conta aí, quer dizer, tem muita defasagem de licenciados em computação para o Brasil, né? Então, até brinquei com os colegas e com o coordenador ali que a gente meio que vai ser o profissional que vai vender água no deserto, né? Porque tem uma demanda gigantesca e
só de formar licenciado em computação não vai atender essa demanda, né? Por isso que o pessoal também está lançando esses mestrados profissionais em computação, né? Para poder formar outros professores de outras áreas para dar aula de computação, tá? Mas, enfim, a gente sempre vai ser uma minoria, né? Então, se fosse partir em termos numéricos, isso que o Jornei estava falando aí, né? O pessoal que vai ter, digamos assim, uma formação mais crítica, vai ter mais condições teóricas de criticar a realidade e questionar o poder estabelecido e tal, você sempre vai ser uma minoria. Essa minoria numérica não vai ser sempre insuficiente para, por exemplo, subverter a ordem. O fato da gente ser minoria, digamos assim, já não faz parte para a gente simplesmente ser uma espécie de válvula de descompressão do regime. Que é tipo assim, um exemplo que eu sempre via com os colegas, né, que você tem muito professor que é carrasco, né? Professor que faz ditado, faz o pessoal copiar, dá nota muito baixa e tipo, dificulta a vida do pessoal, né? E aí, às vezes, quando a gente sofre com professores assim, e depois a pessoa se torna professor, às vezes a pessoa não quer ser esse professor, né? Então a pessoa pensa assim, pô, já me ferrei com esse tipo de professor. Eu gostava daqueles professores que eram mais gente boa, que eram mais dialogavam melhor, davam mais chances, sei lá. E aí a pessoa prefere virar esse tipo de professor mais democrático, digamos assim, né? Eu, Mas na verdade o professor democrático ele é uma exceção à maior parte dos professores que estão por aí, né? Que só reproduzem a lógica estabelecida, né? Então, enfim, não seríamos nós, por exemplo, assim, desse ponto de vista, uma minoria crítica, apenas uma parte insuficiente para manter o regime funcionando tal como ele é. Acho que o Mário quer comentar ali. eu estava vendo que o Jorley e o Emanuel falaram e o Danisley falou. Eu vejo assim, sabe, pessoal, nós estamos em busca de uma escola ideal, a utopia. Quando nós, professores, pararmos de sonhar com essa escola ideal e utópica, a reprodução vai continuar, que é isso que eles procuram. E eu vejo o seguinte, sabe, Emanuel, a gente não é a minoria. Pegue o número de profissionais que nós temos. Se nós pegarmos por categoria, talvez a categoria da educação seja a maior categoria que nós temos nacional, né, em todas as áreas que a gente tem que ter. É aquilo que o professor Danisley falou ali. A gente está com tempo para se organizar, para discutir, para fazer isso, ou a gente tem que ficar só colocando aplicativo, só buscando metas, só buscando números, né, Danisley? Como que fica essa questão da formação que a gente tem que estar dando? Eu vi uma reportagem esses dias aí que me deixou muito chateado. É um professor PSS de um estado aí que eu não lembro, professor de filosofia, ele foi discutir filosofia, discutir essas coisas que estavam lá na ementa da disciplina. E o cara foi mandado embora. Por quê? Porque não se pode discutir essas coisas, só pode se discutir o que eu quero. Então, nós estamos passando por um momento muito crítico e muito perigoso, né? E se nós ficarmos aceitando tudo isso, a nossa utopia será desmistificada, não, será anulada, né? É que é uma série de fatores, né? Quando o Emanuel fala assim, o grupo é pequeno, é porque você olha para o cenário assusta, né? Então, é um modelo de educação do qual ele foi amarrando várias pontas. Então, quando você considera isso, aí no cenário, aparentemente é um grupo pequeno, mas tem que considerar também que este grupo, ele se desestabilizou historicamente, você não tem mais um sindicato politicamente organizado, entende? Então, assim, tem vários fatores que nos causam a impressão de que somos uma minoria, ou você citou os licenciados em computação, mas na verdade não, cara, na verdade não precisamos fazer uma revolução, né? Ela pode ser um pouco mais silenciosa também, mas eu digo assim, que a política ela é tão estruturada, e sempre foi assim, em outros momentos históricos da mesma forma, e a mudança ela vem também por uma espécie de organização, sabe? Então eu vejo assim que não é um grupo pequeno, como o Mário falou, mas é um grupo que precisa buscar uma organização. Desunido, Então, né? e aí essa desorganização vai levando a tudo isso que a gente está vendo, né? É o dia a dia corrido do professor, é no discurso dizendo, você não tem tempo de fazer isso, então tá aqui, todo o material preparado. Então, esses discursos é que vão tomando mídia, vão tomando, né? Mas eu acho que não, eu acho que o grupo não é pequeno, não.
acho que todos nós aqui fazendo esse papel, né, eu acho que o grupo até ele é razoavelmente grande. O que acontece é que o cenário ele é desfavorável. O cenário desfavorável vai causar essa impressão mesmo, tá? Parece que é avassalador, né? Parece que é um rolo compressor, mas na verdade não. É um momento turbulento, né? Tem que ir lidando de modo subversivo com esse sistema, né? Sim. Acho que David. Exatamente, Olá, professores. Rosângela. Oi. Tudo bem? Pode completar. Vamos lá. Tem um fato que aconteceu comigo aqui no Instituto Federal, né? Eu faço uma pós-graduação lá. E eles explicaram assim, não basta a gente ensinar a apertar o parafuso, a mexer na máquina. A gente tem que entender como é a máquina, por que a máquina está ali, né? E se essa máquina está atingindo os objetivos da sociedade naquele local, né? E outra experiência do Senai. Eu fiz Senai na periferia de São Paulo, e anos depois que eu fiz técnico em informática lá, né? Quando eu voltei lá, não tinha mais curso de informática. E eu perguntei para eles, mas por que não tem? Ele falou, não tem porque a gente agora quer focar na vocação do pessoal da região. E os cursos eram cabeleireiro, eletricista, padeiro, alguma coisa assim. E eu fico perguntando, mas quem definiu que a vocação da região é essa, né? Eu, por exemplo, estava lá e queria fazer o técnico de informática, como muitos outros, né? Então, você vê que é uma coisa imposta de fora, né? Sim. A tua fala representa o que eu falei lá do modelo tecnicista daquele momento. Quer dizer, é um tipo de modelo, né, que vem para dizer assim, não, é assim que nós vamos resolver, né? Mas, na verdade, não, né? Na verdade, é o modo que foi encontrado justamente para manutenção de uma realidade, né? Não é para transformação de uma realidade. Exato. Quem que ergueu? Jorley? Sim, deixa eu ver aqui. Tem uma lista aqui. Caroline. Caroline. Boa noite. Bom, Boa vou noite. contar uma experiência que a gente está vivendo aqui em Telêmaco com as turmas de 5º ano, sabe? Eles têm as aulas né, de informática e tudo mais, educação física, aulas de artes, e vocês acreditam que tudo isso foi tirado do currículo deles, porque eles precisam tirar uma nota maior, influência leitora e matemática. Então, eles estão fazendo simulado em cima de simulado. Os professores estão revoltados porque eles não conseguem trabalhar o que realmente precisava ser trabalhado. Números. Isso foi imposto pela secretaria. Então, isso está sendo vai gerar... O que vai ser dessas crianças no 6º ano? O conteúdo real que eles precisam aprender? Exatamente. Eles estão numa decoreba. Simplesmente isso. Perfeitamente. É isso aí. A pergunta é essa mesmo, né? O que vai ser? O que vai ser dessas crianças, né? É uma discussão grande, né, Danisley, que a gente, assim como Danisley, eu e a professora Elaine, a gente teve o prazer de ter passado pelas esferas do ensino fundamental, médio, agora superior, pós-graduação. A gente vem vivendo nesses últimos 30 anos, um conhecimento muito grande. O professor Mário hoje tem uma visão totalmente diferente do que eu tinha quando eu iniciei lá, né? Então, mas é uma briga que a gente vem vendo, a desvalorização do papel do professor. E é uma discussão que eu sempre gosto de fazer e sempre perco, né? Que educação não pode ser visto como senso comum. Eu sei como é que educa, eu sei como é que faz. Não, educação tem que se estudar. Tem fundamento, tem que estudar, tem que se fundamentar, tem que entender. Então, quando a gente vê, por exemplo, um político que vai lá e fala, é porque eu já fiz escola, então eu sei como é que faz. Não, não é bem assim. São outras coisas, né? Assim como, por exemplo, eu tenho conhecimento em física e outros conhecimentos, mas eu nunca trabalhei com outras coisas, então eu não posso colocar a mão naquilo lá. Posso colocar a mão naquilo que eu estou estudando, que eu estou trabalhando. E, infelizmente, né, Danisley,
a educação, todo mundo acha que pode pôr a mão. E daí vira o que vira, né? Vou dar um exemplo, né? Secretário de Educação do Estado, o anterior, nunca foi educador. Ele foi um negociante da educação, né? Que hoje ele está negociando a educação em São Paulo, né? E aí por diante. Mas é bem isso. Bem isso. São administradores, né? Por isso a visão empresarial da educação, né? Que a gente está falando desde o início. Aquela, né? O meu negócio é a educação, né? Exatamente. E o dele ainda articulado com uma empresa de tecnologia, né? Uma empresa de tecnologia. Então, que obriga a usar apps, né? Exatamente. Mas aí a gente entra no lado da política, né? Se você pegar, mesmo a nível municipal, os secretários municipais, se você vai a nível estadual, toda essa turma do executivo, eles chefiam sem conhecer como é que a coisa funciona, né? Eu venho muito da área de segurança, mas se você pegar o histórico dos secretários de segurança do estado do Paraná, agora, nos últimos tempos aí, que eram tirados do meio da área de segurança, senão era um cara que caiu de paraquedas lá por vontade política, sem conhecimento nenhum do assunto, porque ele atende à vontade do grupo que quer dominar. E eu diria, eu ainda vou mais além aí. E eu vejo da seguinte forma, o volume, que nem coloquei uma coisa que eu nunca consegui levantar, o número exato de professores no estado do Paraná, mas estimo em mais de 100 mil. Só que o poder que um professor tem, porque quando ele está mexendo com um aluno, ele está mexendo com uma família inteira. Ele é um braço lá dentro daquela família. E para quem controla, isso é um perigo gigantesco, né? Por isso que quer se manter uma estrutura sem organização, sem controle nenhum. Aí está exemplo da própria APP Sindicato, né? Vira e mexe, ela não resolve o problema da turma, então é complicado. Aí ou a gente senta, debate isso e vamos pôr o dedo na ferida onde mais dói, ou vamos ficar olhando para o outro lado, né? Eu venho desde a época eu acompanhei o regime militar. Quando tinha governo militar, eu estava terminando aí o ensino fundamental. Aí eu até gosto de citar isso como exemplo, né? Naquela época, a gente tinha o exército infiltrado nas escolas com os professores que davam... No fundamental era educação moral e cívica, no ginásio acho que era o SPB, na faculdade era o SPB, e eram sempre militares infiltrados para ver o que os professores estavam fazendo. Quando se retirou o governo militar, em vez de aproveitarem essas disciplinas, disse, agora nós vamos ensinar direitos em vez de deveres, direitos que o cidadão e o povo têm. Aí não, se jogou tudo isso de fora, abandonou, e aí se criou um bando de pessoas aí que tá louco, né? A gente escolhe cada político que é uma vergonha, né? E aí tá na mão deles, tentando resolver um problema que é nosso, mas colocamos quem não tem capacidade lá para resolver. Vai ser difícil fechar essa conta. E aí você fala da questão política, né? E é isso. Só que o que está faltando é a formação política. Uma das principais frases do Freire é essa, né? A educação é um ato político. E ela precisava ser retomada agora num nome correto, né? Não com a visão militar, né? Isso, então, aí que você vê, quando você diz que tem mais de 100 mil professores, né? É nítido a falta de formação política, porque parece que limita a uma leitura não crítica dessa realidade, entende? Então, assim, parece que falta essa organização, né, para que se tenha uma atitude diferente. Eu digo isso porque, você quer ver um exemplo bem simples disso? O professor que opta por trabalhar com a metodologia ativa
dá muito mais trabalho para ele do que ele ser do que ele ser um reprodutor. Então, isso é um paralelo metafórico para a ação política do professor. A ação política, a ação organizada dá trabalho. Exige essa subversão que eu falei agora há pouco, exige você, no teu espaço de 50 minutos de aula, fazer um trabalho diferente. Então, é esse ato político que me parece que está faltando. Entende? Então, aí você imagina assim, poxa, por que uma quantidade dessa de professores não consegue mudar uma realidade? Tá aí. Né? Então, me parece que precisa um pouquinho mais de consciência, né? Parece que uma formação, uma atuação mais consciente, na verdade. Já deixamos o Jorley ali. E eu vejo o seguinte também, sabe, para todo mundo, minha última participação aqui. Nós, enquanto profissionais da educação, nós temos que mostrar o seguinte: qual é o nosso papel com qualidade. Seja um professor de alta qualidade, de alto padrão, desenvolvendo o teu trabalho bem consciente. Porque nós sabemos, né, nós já trabalhamos, tem isso em todas as áreas, né, Gilson? Você também trabalhou em outras áreas. Né? Existem outros profissionais e profissionais. Porém, um exemplo ruim macula toda uma classe, né? Essa é uma dificuldade que a gente vê no trabalho do professor. E a grande maioria é gente boa. O problema são aquela pequena minoria em cima do... Só que essa minoria, ela está na ponta do poder, né? Então, sim. É difícil. Jorley? A gente estava comentando, trocando ideia agora há pouco aí sobre a questão da neoliberalismo, né? Que são excludentes, um é para o mercado de trabalho, outro cabeça pensante, mais ou menos isso, né, professor Danisley? É mais ou menos isso. Uhum. E aí eu fiz um link, eu lembrei de uma fala do nosso coordenador Rogério, onde... E aí a questão é o seguinte, agora, eu acredito que isso sejam situações convergentes, tá? Pode não ser, pela minha falta de entendimento ainda, mas eu penso que são convergentes. O que o professor Rogério nos falou lá no início do curso, e em alguns encontros ele ainda fala que nós, enquanto universidades aqui, estamos formando mão de obra para a necessidade da sociedade agora. Então, você veja, né? É uma necessidade, o nosso curso de licenciatura, que você, professor Danisley, o professor Mari e mais outros colegas elaboraram, criaram todo esse projeto pedagógico, né? Fizeram tudo isso por uma necessidade do mercado de trabalho. Eu não diria o mercado de trabalho, talvez aí que é a minha dúvida da situação ser convergente, não, mas pela sociedade, né? Dos nativos digitais, do momento que vivemos, da disseminação da informação, dessa realidade que é hoje. Então, o link, para não... Sim. Que a gente vou falando, a gente pode ficar confuso, posso até me contradizer. Não, eu entendi tua fala. E aí, o que é o link? Então, é justamente essa formação como profissionais da educação, com um bom senso crítico, instigados a mudar, nem que seja o mínimo possível, a realidade que nos cerca de forma positiva, diga-se de passagem, mas, ao mesmo tempo, por uma necessidade do mercado. Você tem razão na tua fala. É convergente no sentido de que há uma necessidade, né? Há uma necessidade, digamos assim, na palavra dele, de mão de obra. O que acontece é que a gente não está formando só mão de obra. A gente está formando um professor que tem condições de refletir sobre toda essa realidade e que pode, sim, provocar a diferença. Então, a gente não está... A ideia inicial, a chamada pode até ter sido, né, para formação de mão de obra, mas de modo algum o curso foi pensado dessa forma. Então, a gente já aproveitou o embalo, né, o andar da carruagem, e já está pensando na formação de sujeitos diferentes aí para esse grupo, entendeu? Alguém que possa pensar essa relação com a escola de modo diferente, a atuação do professor de computação de modo diferente. Tudo isso vai no embalo da formação de um sujeito crítico, entende? Então, a necessidade existe, mas a gente quer alguém que não se adeque a essa realidade. Além do só para o...
É alguém que olha, Isso. entenda essa realidade, satisfaça ela, mas que também venha a provocar uma mudança na sequência. Suprir a necessidade do mercado, mas com qualidade pensante, né? Muito obrigado, muito obrigado. Eu vou fazer uma colocação aqui. Eu penso que o curso, ele trabalha para a formação de vocês para o mundo do trabalho, né? Então, quando vocês Perfeito. forem, vocês vão estar sendo formados, por mais que venham mudar as políticas, se cria uma nova BNCC computação, ou um outro documento, digamos, um PCN computação, com a formação sólida que vocês vão ter e com essa formação integral, crítica, vocês vão se adaptar ao novo documento, vocês vão ter capacidade de ler de forma crítica, de trabalhar novas aulas, novas metodologias. Ao passo que se vocês fossem formados só para o mercado de trabalho, vocês sairiam com receitas prontas e talvez só atenderiam essa BNCC computação agora e jamais conseguiriam avançar para outros documentos, para outras formas de agir e pensar. Porque da mesma forma que as questões educacionais mudam, as questões tecnológicas também vão avançar. E vocês, daqui 10 anos, vão estar vendo outras formas de trabalhar na questão da computação, né? E vocês vão estar aptos a isso, porque vocês têm essa formação integral. Então, seria essa colocação. Outras duas colocações para encerrar aqui, né, também, porque eu sei que já está no horário, quando o Danisley falou daqueles tablets, né? Eu lembro perfeitamente daquele tablet laranjado que a gente recebeu do Estado, né, Danisley? Sim. E do meu, assim, gente, eu usei pouquíssimas vezes, logo ele parou de funcionar e eu fui devolver para a escola, porque ele era um objeto patrimoniado, né? Vinha com a etiquetinha e um código do Estado do Paraná. E aí eu devolvi para a escola, assinei um termo, tá? E um dia me chamaram na escola porque queriam me devolver o tablet, né? Mas, gente, isso aqui é patrimoniado? Tem que... mas o Estado não tem o que fazer com eles, não tem como jogar fora, né? Então, a tecnologia, ela já veio para a gente obsoleta, né? E acabou servindo pouco a nós. E aí, uma outra colocação que eu faço é a questão dos institutos federais, né? Os institutos federais, eles deviam vir com uma formação, assim, mais técnica num primeiro momento, para formar mercado de trabalho, para formar gente. E eu vejo que o Instituto Federal, ele trabalha de uma forma mais autônoma, democrática e crítica do que as próprias escolas que não são de formação técnica. Sim, eles dão liberdade de cátedra para o professor trabalha projeto, o professor envolve os alunos numa série de atividades, né? Além da formação técnica, e faz uma formação bacana, e que o estudante depois, mesmo que ele não siga a profissão que ele está trabalhando ali no curso técnico, a gente percebe que ele consegue deslanchar, né, em outras carreiras que ele busque seguir futuramente. Então, é interessante, né? O Instituto vem com um viés e ele acaba... Exatamente. Exatamente. É muito semelhante à fala do Jorley em relação ao curso, né? O momento em que os institutos, o momento de explosão dos institutos foi justamente para atender uma necessidade de mercado. Agora, a expansão e o momento posterior em que ele foi criado, ele já teve uma nova composição, né? Uma nova reformulação. Então, eles acabaram seguindo com o processo de formação e etc., com uma nova roupagem já, né? Isso. Então, eles não foram criados só para atender aquele momento, né? Verdade. É isso. Acho que é isso, né, Mário? Sim, não. Como exemplo, nós tínhamos quando a UTF tinha os ensino médio, né? Os nossos alunos do ensino médio, eles tinham as maiores notas do Enem, né? O pessoal vinha para fazer a universidade não pelo curso técnico. Cefet. Aqui era o UTF, né? Eles não vinham para fazer o curso técnico, às vezes, para querer trabalhar com aquele curso técnico, mas por toda essa formação integral que era dada, né? Sim. E isso está se procurando hoje nos institutos federais. Pessoal, muito obrigado pela aula de hoje, obrigado, Danisley, obrigado, alunos, pelas discussões. Eu que agradeço. Quarta-feira, se eu conseguir chegar lá em Foz, eu participo com vocês. Caso contrário, estarão em boas mãos para trabalharem com os projetos. Valeu, pessoal. Valeu, tranquilo. muito obrigado. Valeu. Estaremos aí. Um abraço, gente. Boa noite, pessoal.